Boa tarde a todos e a todas que estão aí nos prestigiando. Professora Arlene, é um prazer estar aqui contigo para conversarmos mais uma vez sobre adoção. Então, hoje nós vamos ter o tema Adoção em Foco, uma perspectiva interdisciplinar entre o direito e a psicologia. Essa live, a razão dela é para comemorar, né, o Dia Nacional da Adoção, que será amanhã, e no Brasil inteiro os movimentos que trabalham com a adoção, como é no nosso caso, o Grupo de Apoio à Adoção Tapajós, faz alguma atividade, realiza alguma atividade para trazer essa pauta para a sociedade, para uma reflexão sobre a adoção e também aquelas pessoas que estão vivendo esse processo terem mais conhecimento, chegarem mais próximas ao que realmente é a adoção, e a nossa tentativa sempre é no sentido de desmistificar a adoção, né? Porque a gente, quando começa a trabalhar com essa temática, a gente percebe como a sociedade no Brasil ainda tem preconceito em relação ao filho por adoção, a filiação por adoção, infelizmente. E a nossa tentativa é sempre no sentido de romper com esse preconceito, de mostrar que hoje é filho, ponto, independente do formato dessa filiação. Porque o que conta é o amor, é a socioafetividade. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva jurídica, e a professora Arlene, que é professora da UFOPA, assim como eu também sou professora da UFOPA, ambas trabalhamos no Grupo de Apoio à Adoção Tapajós. Temos um projeto de extensão do curso de Direito da UFOPA, onde nós trabalhamos a adoção em Santarém e a atuação do Grupo de Apoio à Adoção Tapajós. Porque este grupo, ele visa prestar um serviço à comunidade, em especial aquelas pessoas que estão no processo de adoção ou estão pensando em adotar, ou que já adotaram e estão querendo conversar, dividir anseios, dividir vitórias. Então, em todos esses aspectos, o Grupo de Apoio à Adoção ele está aberto para receber as pessoas, e também aquelas pessoas que têm curiosidade para entender esse processo, né, professora, para conhecer a adoção. E o nosso Grupo de Apoio à Adoção, ele se reúne todos os meses na Casa da Amizade de Santarém, na última terça-feira do mês. Agora, na próxima semana, dia 28, nós teremos uma reunião mensal, na qual, inclusive, iremos falar sobre a adoção na perspectiva da criança, da preparação da criança que será adotada. Nós vamos contar com a participação de uma assistente social que trabalha na Casa de Acolhimento aqui de Santarém, para falar um pouco sobre essa preparação. E é interessante que aquelas pessoas que estão querendo adotar, que elas participem desse encontro, para entender um pouco como se trabalha essa questão da participação. Bem, inicialmente, como eu coloco, eu vou falar sobre essa perspectiva jurídica, mas eu vou passar a palavra à professora Arlene antes, para ela também falar um pouquinho, para ela se apresentar aqui. Acredito que a maioria já nos conheça, mas é importante a gente fazer essa deferência, né, professora? Obrigada, professora. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. É sempre um prazer muito grande ficar ao lado dela, né? Então, e é um prazer também falar sobre adoção. Sempre é um prazer falar sobre adoção, até pela importância que a adoção tomou nos dias de hoje, né? Cada vez mais ganhando proporção e espaço na sociedade, e daí a necessidade também de nós falarmos sobre os dogmas, os mitos que precisam ainda ser desmistificados, né? Então, como a professora Marlene falou, eu sou professora da UFOPA, eu sou advogada, sou psicóloga também,
e tive a felicidade de me encontrar também na temática da adoção, e fiquei muito feliz ao retornar para Santarém e receber o convite da professora Marlene para trabalhar, para colaborar com o GAAT, né, com o Grupo de Apoio à Adoção Tapajós. Para mim tem sido um grande prazer trabalhar com uma experiência tão ímpar. E hoje, depois que a professora Marlene falar um pouco sobre a questão jurídica, eu tomei a liberdade de escrever algumas linhas para que a gente possa discutir sobre os aspectos psicológicos e de adaptação que tanto os pais quanto os filhos passam nesse período de preparação à adoção. Então, eu tenho certeza que nós faremos uma discussão muito rica. Obrigada. Passo a palavra, então, para a professora Marlene. Obrigada, professora. É sempre bom estarmos juntas. Hoje está fazendo falta a professora Conceição Soares. Verdade. Que é nossa, como dizer assim, companheira nesse projeto, né? Ela é a vice-coordenadora desse projeto de extensão aqui da UFOPA. E até a gente aproveita para mandar um abraço para ela e dizer que ela sempre faz falta quando nós reunimos aqui em volta do GAAT. Mas, enfim, a questão jurídica que envolve a adoção nos dias atuais, ela é muito importante em virtude de que houve uma mudança naquela adoção que havia tempos atrás para a adoção que se estabelece na legislação atual. Porque hoje só existe a adoção por via judicial. Não há outra forma de uma pessoa adotar outra pessoa que não seja por via judicial. Então, toda pessoa que tiver interesse em adotar, ela deve procurar a vara da infância e da juventude do seu município. Se não houver a vara da infância e da juventude, ir no fórum, a comarca que reside, que é domiciliado, e se informar sobre essa questão da adoção. Porque a pessoa deve se credenciar, ela deve se cadastrar junto ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Dentro desse sistema, ela vai manifestar a vontade de adotar, ela vai apresentar toda a documentação necessária para esse processo e também vai preencher o perfil da criança que ela quer para adotar. E, em virtude desse preenchimento, desse cadastro, ela vai entrar a gente diz, uma fila de adoção, porque por meio desse cadastro é que será buscado que criança vai se adequar ao perfil que ela está buscando. Agora, sempre lembrando que hoje a adoção, ela gira em torno do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, hoje é dar uma família a uma criança e não uma criança a uma família. Então, sempre a prioridade será atender o interesse da criança e do adolescente. Aquela forma de adoção antiga, em que a mãe vinha, entregava a criança para a família, e a família depois entrava com o processo de adoção, ela hoje não é mais aceita dentro da estrutura judiciária do Brasil. O que deve se fazer é buscar esse cadastro, se cadastrar, e a partir desse cadastro, porque no Sistema Nacional de Adoção existe o cadastro das pessoas interessadas em adotar e o cadastro das crianças que estão disponíveis para a adoção. Porque uma criança ela só colocada para adoção, ou por ela ter sido abandonada, não conhecerem os pais, ou em virtude dos pais serem destituídos do poder familiar. Então, sempre para que haja a adoção, tem que haver a destituição do poder familiar dos pais biológicos. Então, é todo um procedimento que deve ser obedecido. Aquela adoção direta, hoje, ela só é admitida quando ocorrer a adoção
por algum membro da família extensa daquela criança, um tio, um primo, ou alguém que é considerado parente por afinidade ou por convivência mesmo, em que aquela pessoa é considerada tio daquela criança, tem uma relação de parentesco socioafetivo. Então, nesses casos, a pessoa não vai precisar se cadastrar, apenas vai entrar com o processo de adoção, vai ter que comprovar essa afinidade, esse vínculo afetivo já existente com a criança, para daí sim ser concedida a adoção. E a outra forma de adoção que não demanda o cadastro é a chamada, adoção unilateral, em que o companheiro ou a companheira do genitor vai querer adotar aquela criança. Então a gente fala o padrasto ou a madrasta queiram adotar aquela criança. Então, nesses casos, um dos genitores permanecerá com o poder familiar. Então a criança não vai se desvincular totalmente da sua família de origem, apenas ela vai se desvincular da família de um dos genitores, então é por isso chamada adoção unilateral. Então, o que deve ficar bem claro, né, não só para as pessoas que querem adotar, mas também para as pessoas que estão atuando, estão dando assessoria, ou advogados, que essa adoção direta, que chama adoção intuito persona, ela está sendo muito combatida pelo Poder Judiciário no Brasil. Por quê? Porque ela dá muita abertura para o comércio de crianças. E isso toda a sociedade tem que rechaçar, não se pode permitir, porque a criança e o adolescente são seres humanos, são seres sujeitos de direitos e não podem mais ser objeto de acordos, né? Então, a adoção, ela necessariamente deve passar pelo cadastro. Tá? Então, é essa perspectiva jurídica que ela não pode ser desconsiderada. É muito importante. E também, nós temos dentro do direito hoje a chamada adoção, ou melhor dizendo, a entrega voluntária. Né? A gente distraiu um pouquinho aqui porque chegou mais alguém, mas a entrega voluntária, ela é muito importante também, porque ela está disciplinada no direito e as pessoas devem ter conhecimento sobre esse procedimento. Ela se refere àquela mãe que está grávida, aquela mulher que está grávida, né, e não se sente em condições de criar o seu filho. E ela quer entregar para adoção. Então, essa entrega que antes se fazia direto para as famílias, hoje nós estamos combatendo. Hoje a ideia é que essa mãe deve procurar a vara da infância e da juventude. Lá ela será cuidada pela equipe interprofissional. E olha, nós temos uma equipe de excelência aqui na nossa região, aqui na nossa comarca. E ela vai ser recebida, vai ser bem tratada, tudo dentro do sigilo necessário para não expor nem a mãe, nem a criança que irá nascer, né? Então, ela vai ser encaminhada, vai ter todo o atendimento médico necessário. E quando a criança nascer, essa mulher ainda terá a oportunidade de refletir, ela terá 10 dias para refletir se ela quer ou não realmente entregar a criança. Porque é muito comum acontecer de que quando a criança nasce, a mãe olha por aquela criança, ela se encanta, ela é aquele instinto materno, né, ele aflorece e ela resolve ficar. A forma que se fazia antigamente de contratar uma família que quer adotar e acertar esse processo adotivo via extrajudicial, ela é combatida muito por essa questão também, porque às vezes a mãe olha a criança quando ela nasce e muda de ideia e não quer mais entregar. E aquele casal ou aquela pessoa que estava
na expectativa de adotar, ela se frustra muito. E aí ela exerce uma certa pressão naquela mãe para que ela entregue a criança, porque ela às vezes faz o investimento com medicação, com os cuidados médicos, né, durante a gravidez, ou já comprou o quarto, já investiu, já fez o enxoval, e aí aquela criança não vem. É uma frustração muito grande, é um sofrimento, é uma dor para ambas as partes. E isso o nosso direito combate, porque o que se quer é que as pessoas fiquem bem, né? E que toda criança que venha ao mundo, que ela venha para ser feliz e que ela seja cuidada, educada e criada. Então seria mais ou menos nesse sentido que eu teria que falar para vocês essa perspectiva jurídica. A gente está aberto aí para perguntas que queiram fazer e coloquem aí, e para aprofundar um pouco mais. Eu não vou falar, não vou esgotar a temática. Esgotar a temática, e também não vou ficar falando no artigo tal, diz isso, artigo, porque toda a regulamentação está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tudo que envolve a adoção de criança e adolescente está no Estatuto. Hoje até o Código Civil já coloca a adoção de maiores também. Exato. Dentro dessa perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu passo a palavra à professora Arlene para ela fazer alguns comentários sobre esse aspecto jurídico, mais especialmente para tratar a questão da psicologia. Então, professora, obrigada pela sua contribuição. É sempre maravilhoso lhe ouvir. E a partir de então, né, vamos dar um foco na questão, no aspecto psicológico, porém sem se afastar do jurídico, né? Então, como eu falei há pouco, quando nós iniciamos a falar acerca da adoção, essa fala é muito importante para desmistificar, como eu falei, né? Uma série de dogmas, de mitos, principalmente sobre a questão da adoção tardia. Mas o que é adoção tardia? Vou começar a falar sobre essa terminologia que hoje vem sendo muito questionada, principalmente pela psicologia, porque se entende que o melhor termo seria adoção necessária, adoção essencial, porque se trata de uma criança ou de um adolescente que está com esperança realmente de poder se integrar a uma nova família. Mas o que significa a adoção tardia? É um termo que ele é usado para indicar aquelas crianças ou adolescentes que foram adotados e que estão com um desenvolvimento parcial bem avançado, entre aspas, né, em relação à sua autonomia, ou seja, já não são mais bebês. Então, ela tem esse desenvolvimento parcial em relação à sua autonomia, em relação ao mundo em que ela vive, ou seja, ela já é capaz de se comunicar verbalmente, essa criança anda, essa criança provavelmente já não usa mais fraldas, ou seja, uma criança que a gente pode considerar que já tem uma certa autonomia, ela já não é mais um bebezinho de colo. Bom, mas algo que a gente precisa também falar sobre essa questão da adoção tardia são as peculiaridades, né, que rondam a adoção tardia e que, de certa forma, são mitos que precisam ser derrubados, né? Daqui a pouquinho eu vou apontar uma série de características psicológicas que dizem respeito justamente a essas crianças, né, que passam por uma adoção tardia. A professora Marlene falou sobre a questão da perda do poder familiar. O que é importante a gente também focar a partir daí? Quando os pais biológicos perdem o poder familiar sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, e quando eles não podem ser colocados na sua família, né, de origem, eles inevitavelmente vão, né, para uma instituição de acolhimento. Mas o que ocorre? Eles vão passar certamente um breve ou um longo período nessas instituições. E durante esse período,
eles vão conhecer outras pessoas, vão se deparar com regras nesses lugares, e é natural que durante esse período eles se aproximem de outras crianças, se aproximem de cuidadores. E aí o que acontece quando essa criança ou esse adolescente ele se encontra numa fase, por exemplo, de entrar no estágio de convivência com uma família que tem interesse em adotá-lo? É uma fase que ele também tem que passar por uma preparação. E aí existe o que nós chamamos de processo de desvinculação institucional, que é um período também crucial, é um período inicial de um novo ciclo. Mas é preciso que os pais, por adoção, eles tenham muita empatia, muita persistência e, sobretudo, paciência para lidar com essas crianças, com esses adolescentes nesse período, porque não deixa de ser um luto. Eles vão ter que se afastar daquele local que de alguma forma eles também já se vincularam, ou seja, provavelmente eles tiveram um luto dos pais biológicos e agora eles estão se deparando com um luto em relação à instituição de acolhimento. E aí, vejam só, para que a adoção ela seja muito bem sucedida, esses pretensos pais, né, quando eles passam por uma primeira fase de preparação, no momento em que eles se habilitam, e depois que eles são habilitados e de repente encontram essa criança e já passam para o estágio de convivência, é uma fase que eles também devem receber um acompanhamento também da equipe técnica antes de iniciar esse estágio com a criança. Então vejam só, eu tomei a liberdade de enumerar aqui uma série de aspectos psicológicos e de adaptação que tanto os pais quanto os filhos, eles acabam realmente expressando nesse período tão delicado, né? Então, o primeiro aspecto, e assim, ressalto que não necessariamente todos os casos apresentarão esses aspectos. Não são aspectos que necessariamente devem aparecer em todos os casos conjuntamente. Então, eles podem aparecer de forma isolada ou não, e isso vai depender de cada caso, da história de vida de cada família, de cada criança, de cada adolescente. Então, um primeiro ponto, professora, que é muito comum, talvez o mais comum que apareça, é a agressividade. Então, eu até tomei a liberdade de falar sobre essa questão da agressividade, porque é uma fase em que a criança ela vai testar esses pais, ela tem um certo receio de que um novo abandono aconteça. E nessa fase, como muitas das vezes, dependendo da idade da criança, ela não consegue compreender esses sentimentos que ela sente. Então, uma forma dela externar é justamente através de uma agressividade. E muitas das vezes essa agressividade, ela não é bem vista pelos pais por adoção quando eles não têm realmente um bom preparo. Daí a necessidade de existir este preparo, né? Mas vejam só, tem uma questão também que eu acho que é de fundamental importância, é o aparecimento de comportamentos regressivos. Então, é muito comum em crianças que passam, né, por essa adoção tardia. O que é isso? É muito comum que essas crianças apresentem o que nós chamamos de enurese noturna. Elas podem passar a fazer xixi na cama. Mas o interessante, e talvez o mais comum, seja o aparecimento de fantasias em que essa criança vai se imaginar saindo da barriga da mãe por adoção. Ela é uma tentativa, na fantasia dessa criança, de refazer algo que ela deixou lá atrás, que ela perdeu lá atrás, mas que agora ela quer resgatar com esta mãe. Então é uma fantasia muito comum, muito trazida em consultórios, né?
essa particularidade. E há pouco eu falava da questão da agressividade no geral em relação aos pais, mas um ponto que também merece destaque é a agressividade direcionada à mãe adotiva. É muito interessante essa questão também, e também é muito comum. Por quê? A criança, dependendo da sua faixa etária, ela tende a enxergar na mãe por adoção a mãe biológica. Então, essa criança, na fantasia dela, ela enxerga na mãe por adoção aquela mãe biológica que a abandonou. Então, ela começa também a apresentar comportamentos hostis em relação a essa mãe. Ela começa a reproduzir, no momento atual em que ela vive, o que ela já viveu no passado. E isso é algo que deve ser trabalhado também, né, nessa fase de preparação, para que essa mãe não se sinta realmente como se não fosse merecedora do amor dessa criança, como se ela não estivesse fazendo o melhor dela, né? Então, essas fantasias, elas são comuns. Mas, volto a dizer, são comuns, mas isso não significa que necessariamente elas aparecerão em todos os casos. Vejam só. Ritmo acelerado do desenvolvimento global da criança. O que isso quer dizer? É até uma característica positiva, muito positiva. Por quê? Isso decorre do tratamento que essa criança vai passar a ter no ambiente familiar, porque pressupõe-se que seja um ambiente saudável. E mais, ele vai ter atendidas as suas necessidades de forma individual e não mais coletiva como na instituição de acolhimento. Logo, ele terá uma mudança significativa no seu campo cognitivo, no seu campo motor, no seu campo social, e isso, consequentemente, aumenta a autoestima dessa criança. E, por via de consequência, vai fazer com que ele tenha um bom desenvolvimento também, né? Então, é um ponto muito positivo essa aproximação, esse contato, essa necessidade de se integrar a uma família, né? De ter essas necessidades atendidas de forma individual e não mais coletiva, né? Então, isso é um ponto muito interessante. A questão do esforço da criança para se identificar com os novos modelos parentais. É muito comum nós termos relatos de pais dizendo: olha, o meu filho ou a minha filha, eles começam a nos imitar, e isso é muito interessante e é muito comum, porque a criança, por imitação, ela vai tentar chegar o mais próximo possível de algum comportamento que seja daquele pai ou daquela mãe, ou então ele vai tentar se parecer fisicamente, há essa possibilidade. Mas vejam só, quando ele não consegue, aí pode aparecer também o comportamento hostil, e é aí que aparece também a hostilidade verbal, quando a criança diz: você não é meu pai, você não é a minha mãe. Então, muitas das vezes, vem justamente por uma questão de decepção, porque ele não conseguiu alcançar o que ele queria. Então, os pais também devem estar preparados para situações dessa natureza, né? Então, professora, nesses casos a gente percebe a importância do acompanhamento psicológico, né? Sem dúvida nenhuma. E essa é uma das propostas que o nosso grupo de apoio à adoção tem. Não de fazer um acompanhamento psicológico específico, mas de dialogar em grupos sobre essas questões. Trocar experiências. As experiências, né, elas são importantes, porque é uma forma de aprender, né, de construir novas visões de mundo. Então, essa troca de experiências que nós reforçamos no GAAT é muito importante, né, justamente para ver essa troca. Outra questão muito importante é que o vínculo afetivo, ele pode ocorrer de forma diferenciada. De que forma? Vejam só, é muito comum que
a criança, quando ela chega no ambiente familiar, é muito comum que ela passe a se identificar mais ou com o pai ou com a mãe. E aí, às vezes, a gente até ouve, a fulana gosta mais da mãe, né? Ou gosta mais do pai. Mas isso é muito comum. Agora, por outro lado, pode acontecer o seguinte: é muito comum também que os pais, ainda que de uma forma inconsciente, é muito comum que eles se aproximem mais das crianças mais novas ou das crianças que apresentam uma relação de afeto mais intensa, com aquelas crianças mais afetivas. E isso acaba pondo em xeque para as crianças que são grupos de irmão, né? Uhum. E aí essas crianças que de repente pode notar essa diferença, põe em dúvida então se elas são amadas tanto quanto o irmão que é mais afetivo, tanto quanto o irmão que é menor. E aí há essa necessidade de ter esse cuidado, essa empatia de você realmente não cair nessa armadilha, né? Com certeza. Então é algo que a gente precisa trabalhar. Agora, um ponto em relação às crianças que têm dificuldade de demonstrar esse afeto. Veja só, as crianças, sobretudo as menores, quanto menor, mais assim a gente observa esse tipo de contexto. Essas crianças que de repente não tiveram essas vinculações ou tiveram prejuízos nessas vinculações afetivas com os pais biológicos, é provável que elas sofram muito com essa ruptura dessa não vinculação. E é também muito provável que, em decorrência desse contexto, elas acabem tendo dificuldade de apresentar uma construção de um novo vínculo. E aí, o que os pais devem fazer? Vejam só, um dos mitos que a gente ouve, né, comumente, é que crianças que são adotadas tardiamente, elas não teriam como apreender novos comportamentos, que elas já seriam crianças que teriam seus comportamentos vindos de outra família. E isso é um mito. Então vejam só, a partir do momento em que aquela criança está ali, naquele ambiente, e se ela de repente tem dificuldade de demonstrar esse afeto, vejam que a convivência e o exemplo é uma forma de apreensão de conhecimento. E os pais devem persistir nessa demonstração de afeto, neste exemplo, porque quanto mais isso ocorrer, é provável que essa criança supere essa dificuldade. Então, essa vivência, ela realmente pode levar com que essa criança supere essa dificuldade através do exemplo dos pais, né? Com certeza. E dificuldades todos nós temos enquanto seres humanos, né? As crianças, independente da filiação, Exato. Filhos biológicos também apresentam desafios muito grandes. É a questão da maternidade, paternidade e a filiação. São relações muito sensíveis, né? Exato. E que demandam um desafio grande. Eu acho sempre que o amor, ele supera, né? Como diz a Isabela Allende, o amor nos salva de uma vida vulgar. Então, verdade. Ele vale a pena. É verdade. E aí, continuando, temos aqui a aquisição de novos hábitos, de novos costumes. Muitas das vezes nós ouvimos, porque olha, ele tem, ou ela, né, tem dificuldade de se alimentar. Em geral, a criança tem dificuldade de se alimentar. Mas o que esses pais por adoção precisam ter é muita empatia. Porque, olha só, uma criança que entra numa família por adoção de uma forma já tardia, né, como a literatura costuma dizer, ela vai chegar naquela casa e ela tem os seus costumes, ela tem os seus hábitos. Então, para que a harmonia, né, inicial não se quebre, porque quando esses filhos adentram nessa casa, há o período que a gente chama de lua de mel, de encantamento, que é aquele momento que o filho ele faz de tudo para agradar os pais, porque ele quer demonstrar realmente o amor, enfim, ele faz de tudo para realmente agradar esses pais. Mas com o passar do tempo, até por uma questão de vinculação,
essa fase de encantamento vai passar. E quando passa, é natural que as crianças que antes comiam o que o pai dava ou a mãe dava, cheguem e dizem, não, agora eu não quero comer. E aí chega o momento dos conflitos, né? E os pais muitas vezes não entendem esse conflito. Então é preciso também ter essa empatia de entender que eles precisam também do seu próprio tempo para absorver novos comportamentos, novos hábitos, né? Então, e eu estou falando isso porque isso pode acontecer, inclusive, numa filiação biológica. A questão é que pais que de repente não conseguem ter uma boa preparação, eles enxergam nas pequenas, eles fazem das pequenas dificuldades grandes problemas. Então, eu já vi casos em que pais disseram, tá vendo, ele tá assim porque ele teve problema lá na família, né, biológica e tal. Então, quer dizer, não é necessariamente ligado a isso. É uma questão, são fases, e que a gente pode encontrar, inclusive, na filiação biológica, né? Bom, aqui nós temos também, esse ponto é importante, mobilização de emoções intensas carregadas de ambivalência. O que é isso? São sentimentos que podem ser demonstrados tanto pelos pais quanto pelos filhos por adoção. Nesse momento de vinculação, é um momento de descoberta, né? Sim. Então, nós somos seres conflituosos e é natural que esses conflitos apareçam. E é também natural que apareça o sentimento de amor e raiva. É natural, mas muitos pais por adoção se sentem culpados por isso, como se fosse algo fora do anormal, né? do normal, como se fosse algo anormal. Então, é preciso também ter esse entendimento de que é algo que é possível de acontecer e muito provável de acontecer, porque nós vivemos, enfim, num mundo em que a gente vai tentando se ajustar até para que ocorra a vinculação. A vinculação, quando eu falo em vinculação, ela deve ocorrer inclusive entre os filhos biológicos, sim, né? Então não é algo que a gente possa dizer, é porque se trata de uma filiação por adoção. Não, não é isso, né? Então a gente tem que ter essa noção, né, muito clara, né, em relação a isso. Sentimentos de vulnerabilidade, impotência e culpa. Professora, é muito comum que os pais por adoção, em algum momento, se sintam extremamente culpados, porque eles acreditam que eles não estão sendo os pais perfeitos, como se existissem pais perfeitos. E aí começa a existir uma autocobrança desmedida. E isso é muito perigoso, porque pode levar a outras consequências de ordens psicológicas, inclusive. Então, os pais têm que ter essa noção dos limites também dessa autocobrança, porque tem que existir um limite, né? E olha só, pais que de repente acabam desenvolvendo uma ansiedade, um quadro de ansiedade, por exemplo, um quadro de depressão por achar que não estão realmente conduzindo o seu papel com excelência, né? Porque uns se cobram demais. Sim. Isso acaba reverberando no ambiente familiar com essas crianças, né? Então isso também é muito importante no momento dessa preparação, né? Quando pais e filhos se encontram para esse período de convivência também, né? Isso é extremamente importante, né? Bom, a gente tem uma pergunta do chat. A Maria Paula Nogueira perguntou: professora, como funciona a questão psicológica quando ocorre a rejeição pela criança em relação à família? Ela é devolvida logo ou ainda há tentativas? Não, ela não é devolvida. Até porque essa questão, pelo que eu entendi, essa criança já está na família, né? E de repente ela apresenta um comportamento de rejeição, é isso? Durante esse período? Acho que seria isso. Então, é uma possibilidade que pode ser desencadeada por N situações, N contextos. E não é algo que é raro. Então, assim como a agressividade pode surgir, esse sentimento de rejeição também. Inclusive no sentido de querer testar esses pais
para saber até que ponto eles podem aguentar e até que ponto eles podem estar seguros de que eles não serão devolvidos realmente. Então é uma forma da criança testar. E é aí que entra realmente em xeque a questão da preparação. Porque pais bem preparados e pais que de repente acompanham um grupo de apoio à adoção, eles justamente trocam essas experiências, ganham um conhecimento de como realmente se comportar em situações dessa natureza. Então a criança não é devolvida, os pais eles devem ter o quê? Persistência, amor, empatia e desenvoltura para saber lidar com esses comportamentos que podem aparecer nessa criança. E dentro de uma perspectiva do direito, a adoção ela é irrevogável. Exatamente. Então essa irrevogabilidade, ela se estabelece a partir da sentença, né, que é prolatada, uma sentença da adoção. Mas tem um período de adaptação que a lei prevê, o chamado estágio de convivência. Então, nesse estágio de convivência, já é uma oportunidade para se manter aquele contato e se aperceber da afinidade, porque nós, seres humanos, nós temos uma, vamos dizer assim, uma conexão uns com os outros, né? Uma afinidade que ela espontaneamente se estabelece, às vezes de imediato e às vezes ela é construída. Então, como a professora Arlene falou, a importância do preparo desses pais para esse processo adotivo, porque o processo adotivo ele não se dá só nessa fase judicial, ele se dá no período de construção de um vínculo materno-filial ou paterno-filial, quer dizer, então é uma troca que vai se estabelecer. Então, pelo simples fato de haverem, vamos dizer assim, discussões, haverem divergências, isso não é uma motivação para uma devolução. Antes de uma devolução, a família ela deve tentar de todas as formas construir o vínculo afetivo. Se, claro, não houver condições, isso são casos raros, as pessoas falam muito em devolução, mas as adoções mal-sucedidas, elas são raras, né? A maioria são adoções bem-sucedidas. Problemas familiares, eles existem independente de ser uma relação, um vínculo estabelecido entre pais e filhos por adoção ou um vínculo biológico. É porque nós, seres humanos, temos cada um a sua opinião, as suas convicções, então essas divergências elas vêm. E nesse caso não pode haver a desistência por uma falta de afinidade, que às vezes é momentânea, como a professora colocou aqui. Mas existe sim a devolução, infelizmente. E aí é que entra a preocupação com a criança, porque ela mais uma vez estará se sentindo rejeitada, derrotada, porque ela já foi pela sua família biológica e agora daquela família que lhe foi dada e não deu certo. Então, é nesse ponto que nós, enquanto grupo de apoio à adoção, batemos muito. A importância das pessoas que querem adotar, delas participarem dessas conversas, desta preparação. É claro que só se aprende a ser pai e mãe sendo. Isso é indiscutível. Mas existe a possibilidade de nós nos prepararmos para sermos. Quer dizer, nós entendermos as construções das relações humanas. Isso é de fundamental importância. E é nesse aspecto que entra a nossa legislação, uma tentativa de garantia da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente. Exato, exatamente. E aí, a partir da sua fala, professora, existe um período dos pais por adoção que necessariamente eles passam por um período de construção, e não só de construção, mas de aceitação dessa condição de pais por adoção. E é curioso também, há alguns trabalhos dentro da psicanálise
que mostram que também não é raro a insegurança também da parte desses pais, no sentido de fazer uma espécie de competição através de fantasia com os pais biológicos, né? Tipo, será que ele ama ou ela ama mais os biológicos do que a mim? Será que quando ele ou ela crescer, ele vai atrás, né? Ela vai atrás do pai ou da mãe? Então isso é muito em função da idade dessa criança, né? Desse adolescente, né? Então é importante também ocorrer essa reflexão acerca justamente desse período, né, de construção dessa identidade, né? E aí entra aquela questão das motivações que a gente sempre fala, né, que está muito ligada a esse processo, né, de construção dessa identidade de paz por adoção, né? E entra a questão também da vinculação, porque para ocorrer essa vinculação, necessariamente nós temos que ter convivência. Isso também é indiscutível. Sem convivência fica difícil você fazer uma vinculação. Mas aí eu volto a dizer, muitas crianças que de repente tiveram problemas com vínculos lá no passado, de repente elas podem apresentar alguma dificuldade de demonstração de afeto. E aí é que entra toda a empatia, toda a preparação desses pais, né, para ajudar, né, essa criança a superar essas dificuldades, né, que porventura pode existir, né? E aí, só para a gente fechar aquela listinha que eu fiz, tem aqui a criança, ela também pode se mostrar muito imatura em determinados aspectos, mas muito madura em outros aspectos. Vou dar só um exemplo. Às vezes, a criança ela é capaz, aliás, ela não é capaz de reconhecer, por exemplo, cores, numa idade em que se espera que ela reconheça. Mas ela apresenta, por outro aspecto, uma linguagem muito adultizada. E isso leva à reflexão de que, dependendo da idade, da faixa etária dessa criança, muito provavelmente ela não recebeu estímulos em relação a esse conhecimento, por exemplo, das cores, mas teve muito contato com adultos, daí ela apresentar esse comportamento adultizado, né? Então isso pode acontecer também, tá? E finalmente a questão que é muito comum em muitos pais por adoção relato, né? É justamente o cansaço em relação ao enfrentamento da curiosidade social. Em que sentido? Os pais chegam com os filhos e aí começa a dizer, aí a pessoa que não tem nada a ver com aquele casal diz, mas por que eles são tão diferentes? Né? E começam a fazer uma entrevista com aquele casal. E isso é algo muito corriqueiro quando de repente esses filhos não se parecem mesmo, não têm muitas características. E isso é muito relatado por esses pais, não só pelos pais, mas até pelos filhos quando vão tomando realmente consciência a respeito dessas situações, né? Então é preciso também que eles sejam preparados, porque provavelmente eles passarão por esse tipo de situação, né? Então, aí eu quero saber, né? Eu acho que vale a pena saber se tem alguma pergunta no chat. Nós temos uma que acredito que já foi respondida, mas vocês podem dar uma ênfase nela. O Luiz Eduardo Viana da Silva perguntou: quais os meios mais comuns para a prevenção da rejeição da família pela criança? Olha, vou dar um caso. Posso contar um caso? Com certeza. Para responder. Vou colocar nomes fictícios, tá? Trata-se da adoção de dois meninos. Vou trocar os nomes. Heitor e Daniel. O Heitor, na época, tinha 5 anos e o Daniel tinha 7 anos. Eles tinham uma irmãzinha, vou chamar de Alice. Alice tinha 1 ano. O que aconteceu? Os homens, né? Eles eram filhos de pais diferentes e não se sabe desses pais. Eles tinham a mãe, só que a mãe, ela era viciada em drogas e era alcoólatra, deixava os 2 maiores na rua e a bebezinha sozinha na casa.
que tinha nascido com problema no ouvido e escorria pus dos 2 lados. Alguém fez a denúncia, o conselho tutelar chegou lá, a bebê estava sozinha na casa, aos berros, com os ouvidos escorrendo pus. E os 2 menores estavam na rua. Essas crianças, num primeiro momento, o conselho tutelar interviu. E aí depois, assim, pulando já a história, o mais velho ficou com a avó paterna, o Heitor ficou com a avó materna e a menina ficou com uma tia-avó. Mas o que aconteceu? O Daniel, que ficou com a avó materna, essa avó materna foi lá no conselho tutelar e disse o seguinte: eu amo o meu neto, mas não quero ficar com ele, porque eu tenho medo dos meus impulsos, eu tenho vontade de agredir e eu tenho medo do que eu possa fazer com ele. Então eu não tenho condições de ficar com ele. E desde que ele chegou na minha vida, ele mudou a minha vida e eu sinto falta da vida que eu tinha antes. O conselho tutelar, na falta de outros parentes, mandou a criança pro acolhimento institucional. Heitor, que tinha ficado com a avó materna, ela era alcoólatra, deixava essa criança na casa e era encontrada várias vezes desmaiada na rua, até que ela faleceu em decorrência do alcoolismo. E aí a mãe volta e vende o Arthur para pagar a dívida de tráfico. O conselho tutelar descobre, resgata essa criança e ele também vai para o acolhimento institucional. A menina ficou com essa tia-avó e ela perdeu o contato com os irmãos. Aí o que aconteceu? Aí vem a história de como prevenir toda essa possível rejeição em caso de adoção. Então, o que aconteceu? Quando chegou, né, eles foram colocados, né, vamos pular, né, a história, eles foram colocados para adoção, houve a perda do poder familiar e um casal de mulheres se interessou pelo Heitor e pelo Daniel. O que aconteceu? Elas, obviamente, passaram por todo aquele processo de habilitação, sai a sentença de habilitação e tal. Enfim, passaram por todo aquele processo, né? E chegou nessa fase de dizer, olha, fizeram a comparação de perfil e elas se adequavam, né? Enfim, aí aí começa a preparação e se prepara primeiro esses pais, né? As mães. Elas foram chamadas, num primeiro momento não houve contato, né, com as crianças. E aí como é o trabalho? Primeiro tem que saber quais são realmente, você quer realmente adotar, e olha que ela já passou pela habilitação. No momento em que é a confirmação de que elas querem adotar, somente aí as técnicas disseram, então tá, mostrar os dados das crianças que elas tinham, né, e elas puderam fazer todas as perguntas acerca dessas crianças. E depois que elas disseram, olha, eu quero adotar, nós queremos adotar, elas mostraram as fotografias das crianças. E aí elas disseram, não, a gente reafirma que quer adotar. E aí, somente a partir daí, elas começaram a fazer o trabalho de preparação, né, com as crianças. O que acontece, gente? As técnicas primeiro tiveram que se aproximar das crianças. Eram muito crianças e teriam que relembrar histórias que eram tristes, né? O que elas descobriram no contato, nas sessões com essas crianças? Primeiro, que elas não tinham noção por que elas estavam acolhidas. E elas não tinham noção que elas não voltariam à família biológica. E também perceberam com a criança mais velha que o mais velho achava que eles tinham sido acolhidos e por conta do menor que fazia muita birra. E também perceberam que o mais velho se colocava numa situação de guardião do menor. E também perceberam que o menor via o mais velho realmente como um porto seguro. E aí começaram o trabalho para preparar uma possível situação dessa natureza. Primeiro, na psicologia, eles usaram o que nós chamamos de mediador. Um mediador pode ser, por exemplo, um livro de história em quadrinhos. Foi o mediador que eles utilizaram. O que eles fizeram? Chamaram o menor primeiro e usaram esse mediador. Um livro de histórias em quadrinhos em que ele era construído de acordo com as lembranças e sentimentos que aquela criança tinha da sua vida anterior. Porque ele nem sabia, o Heitor, que o pai dele era diferente do pai do mais velho.
E aí, essa história era construída com essas lembranças dele e com os dados das técnicas. Então, juntas, elas iam contando a história do acolhimento e iam tentando recontar e ressignificar a história dessa criança, até chegar a contar que ele não voltaria para a família biológica. Fizeram o mesmo trabalho com o mais velho. Quando chegou num ponto em que eles poderiam ajudar um ao outro na história, fizeram a sessão conjunta com os dois e eles puderam colaborar com a história um do outro. E aí, depois de algumas sessões, elas sentiram que eles estavam preparados para saber que havia um casal de mulheres que estavam interessado na adoção. E aí eu quero dizer o seguinte, estavam sendo preparados. E aí, olha só, o que elas fizeram? Primeiro, prepararam essas duas crianças para saber se eles tinham interesse em integrar uma nova família, se eles queriam realmente, se aparecesse alguém, se eles queriam ir. E aí elas falaram, ó, tem um casal de mulheres interessadas. E a partir daí elas disseram, ó, vocês não terão um pai, mas terão duas mães, e isso não é problema. Vocês terão uma nova casa, vocês não terão mais contato com os colegas daqui da instituição, vocês terão uma nova escola, vocês terão uma nova vida. Então, elas foram começando a prepará-los justamente para não ter esse tipo de situação. Mas aí, o que aconteceu? Mais algumas sessões, elas perceberam que eles estavam ansiosos e pediram para sim ter contato pela primeira vez com as duas, né? Com as duas mães, né? Para ter essas mães. E somente aí as técnicas perceberam que poderia haver esse contato. Mas mesmo assim, como havia uma ansiedade e para não atrapalhar essa aceitação, elas fizeram primeiro um contato telefônico com o mais velho, que ficou encantado com as mães e convenceu o menor que eram uma boa. Depois disso, mais 2 sessões, elas fizeram finalmente um encontro presencial. E aí elas viram que realmente houve uma aceitação, uma troca muito grande de afeto, de diálogo, né, entre as crianças e essas mães. Ao final desse encontro, eles pediram para as técnicas que eles gostariam de ir ao shopping com as mães, né? E todas elas foram nesse encontro. Depois disso, elas fizeram mais 2 sessões, onde elas levaram esses 2 até a casa nova, né, deles. E mais uma no local público. E elas foram trabalhando nessa aproximação. Notem que essas crianças ainda não estavam com essas mães, morando com elas. Houve uma preparação. E nessa preparação, elas observavam o quê? Se já existia em relação a essas crianças o reconhecimento da figura de autoridade em relação a essas mães, se havia minimamente uma troca de vínculo, justamente para evitar situações como essa. Então, note que existe uma preparação de ambos os lados. E aí, finalmente, depois de 3 meses de trabalho, né, nessa aproximação, houve a emissão de um relatório delas dizendo que estão prontos realmente para seguir o trâmite da adoção, porque eles finalmente reconhecem as mães como referência, tem um bom vínculo, uma boa aproximação e tal. Por outro lado, as mães também se demonstram muito assertivas no desejo de serem mães. Enfim, esse é o papel, esse é o trabalho que se faz caso a caso para evitar situações como essa. E essa adoção foi muito bem sucedida. A preparação, né? A preparação ela é fundamental. É importante. Porque a natureza é tão sábia que uma mulher, quando engravida, ela tem 9 meses para se preparar, né, para essa filiação. Então, não é muito diferente numa filiação por adoção. Não. Tem que haver uma preparação. E é essa proposta que nós fazemos enquanto grupo de apoio à adoção, de trabalharmos não individualmente a preparação de cada participante do grupo,
mas sim no sentido de trazermos as reflexões a respeito do que é um processo adotivo, da importância dessa preparação, de que a adoção ela vai se estabelecer dentro de uma realização de um sonho, mas a convivência, a construção desta família, ela se estabelece dentro de uma realidade. E essa realidade, o maior responsável para a garantia, para o sucesso desse processo, são dos pais por adoção. Porque lembre sempre que nós estamos tratando com crianças e adolescentes. São seres em transformação. E eu achei muito importante essa fala da professora Arlene, quando ela traz essa questão de que conectou, não sei se voltou. Porque aqui até a internet do celular fica ruim, fica no Hzinho, sabe? Mas parece que vai. Acho que voltou. Tá, eu vou voltar pra câmera então. 3, 2, 1 e... Então, retornando aqui, né, depois de uma falha técnica, conexão, essas tecnologias são maravilhosas quando funcionam. Quando não funciona, a gente se frustra um pouquinho, mas vale sempre a pena. Então, como não apareceram mais perguntas, nós estamos nos despedindo, né, professora? E tem mais pergunta? Professora, a senhora poderia falar um pouco aqui? A Maria Paula Nogueira. Professora, a senhora poderia falar um pouco sobre a adoção à brasileira? Existe alguma maneira jurídica de legalizar uma adoção que ocorreu por esse formato? Essa pergunta ela é bastante polêmica. Muito. O Luiz Eduardo pedindo para mandar um salve para gente de Novo Progresso. Nossa, Novo Progresso a gente só tem boas recordações. Turma de direito maravilhosa. Saudade, viu? Verdade, verdade. Vocês estão no nosso coração, tenho a certeza. Como em todos os nossos estudantes, né? Todos os nossos acadêmicos, a gente acaba se envolvendo e tendo um sentimento de muito carinho, né? Mas voltando aqui para a pergunta da Maria Paula. Maria Paula, a adoção brasileira ela é um problema muito recorrente dentro da nossa sociedade. E porque como ela se dá? A adoção brasileira é aquela modalidade de adoção em que os pais, por adoção, vão e registram aquela criança como se fosse seu filho biológico, né? Então isso é uma falsidade ideológica, isso é um ilícito dentro do direito brasileiro. Mas aquelas adoções que aconteceram, adoções à brasileira que aconteceram e deram certo, o tempo consolidou uma situação que não se justifica desfazer, né? A ilicitude, ela, como diz assim, é um erro, e o erro que às vezes é sanado. E o que sanou esse tipo de adoção? Foi o vínculo estabelecido da afetividade e que aqueles pais, eles deram amor, cuidaram, amaram e se estabeleceu esse amor entre pais e filhos. Mas nós, enquanto grupo de apoio à adoção, nós combatemos, enquanto professoras de direito, enquanto advogadas, nós combatemos totalmente a adoção brasileira. Agora tem uma adoção que acontece, que ela tem acontecido muito aqui em Santarém, é a chamada adoção direta. Não existe uma prescrição legal que proíba a adoção direta, mas existe uma interpretação, existe uma questão principiológica no direito de que essa adoção ela também deve ser combatida porque ela burla o sistema estabelecido pela legislação, que é o cadastro.
né? Então, essa burla do cadastro, ela enseja que quando o Poder Judiciário toma conhecimento, ele possa entrar com uma busca e apreensão e retirar essa criança daquela família que a colocou lá de forma irregular. Então, por isso que a gente coloca muito a importância de que as pessoas que queiram adotar sigam as normas estabelecidas, porque esse sofrimento da retirada de uma criança daquela família que a recebeu, por que a criança vai ser retirada? Porque não se estabeleceu ainda o vínculo de afetividade da criança com a família. Lembrem-se sempre, a adoção, ela é regulamentada no sentido de dar uma família a uma criança e não dar uma criança a uma família. A proteção é da criança. Então, se aquela criança foi colocada dentro de uma família de forma irregular, o Estado tem o dever de ficar atento e cuidar dessa criança. Então, ela vai ser retirada por um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, e essa criança será retirada e colocada ou numa instituição de acolhimento ou em uma família acolhedora. Então, por isso, a gente trabalha também no sentido de combater essa adoção direta. Por quê? Porque evitar essa dor para essa família. Nós já ouvimos depoimentos nas nossas conversas mensais no grupo de apoio à adoção, do luto que essa família ficou quando a criança foi retirada, do sofrimento. Exato. Um dos depoimentos, uma das mães disse que a dor foi tão grande que ela teve momentos que pensou em tirar a sua vida porque ela não estava conseguindo conviver sem aquela criança que estava com ela. Então, isso é uma questão muito sensível, Sério. muito difícil de se fazer a distribuição de justiça, né? Mas eu, dentro da minha pesquisa realizada para a minha tese de doutorado, eu percebi que o judiciário do Brasil, principalmente na primeira instância, ele não é favorável, ele não concorda com essa forma de colocação da criança na família que quer adotar, e ele não concede essa adoção. Às vezes ela é concedida em função do vínculo que já se estabeleceu, o tempo, porque o amor também é uma construção, a afetividade também é uma construção. Então, quando há um lapso temporal considerável e fica comprovado que se estabeleceu o vínculo, pensando no melhor interesse da criança e do adolescente, o Estado, o juiz, concede essa adoção, mas não é comum, tá? É mais provável que essa criança será retirada dessa família. Então, é por isso que nós queremos falar muito sobre adoção, para evitar esse tipo de situação, porque o sofrimento, tenham certeza, a gente que convive com pessoas que já passaram por isso, ele é muito grande, deixa cicatrizes muito dolorosas. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Vocês podem reforçar um convite para o encontro de terça, a gente preparou o último slide para isso. Ah, sim. Nós estamos aqui também para convidar todos vocês que estão interessados em adotar ou que têm interesse pela temática, querem conhecer, porque nós temos recebido muitas pessoas que ainda estão pensando em adotar, então elas querem ver se realmente é o que elas querem. Então o grupo de apoio, ele dá essa visão, né, dentro dos depoimentos, das conversas, e a gente está convidando todas as pessoas que tenham interesse, venham participar no dia 28, lá na Casa da Amizade, a partir das 18 horas. A Casa da Amizade está localizada na Borges Leal, 1965, é o endereço, é ali perto da Igreja da Paz. E para ouvir, para conhecer, para falarmos sobre adoção, porque tenham certeza que adotar uma criança é um ato de extrema nobreza, mas não é a nobreza que se busca, né, professora Arlene?
O que se busca é dar uma família a uma criança, porque a lei estabelece o direito à convivência familiar e comunitária como um direito fundamental de toda criança e todo adolescente. Perfeito. Tá? Então eu me despeço, passo a palavra para a professora Arlene fazer essas considerações finais e agradeço imensamente a presença de vocês. Então, fiquei muito feliz, muito satisfeita com essa troca. Porque quando a gente conversa, a gente aprende também, né? E para finalizar, é importante também nós termos em mente que o tempo da criança nem sempre e quase sempre não é o tempo dos pais, né? Então, para que exista realmente essa vinculação, a criança e o adolescente, né, eles devem observar esse amor incondicional desses pais, que é repassado, externado através de atitudes que nós chamamos de atitudes persistentes. E quando isso ocorre, a consolidação desses vínculos também, ela é perfeitamente viável, né? Então, vamos juntos, né, cada vez mais falar sobre adoção, conscientizar nossa sociedade sobre a adoção e, mais uma vez, vou convidar também, reforçar o convite de participação junto ao nosso GAAT, né? Então, muito obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima. Um beijo no coração de todos.